Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste EA. Sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de Sociologia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos, sou um homem pardo, com cabelos lisos, tenho estatura mediana. Estou trajando hoje uma camisa preta, calça preta, tênis cor de vinho. E o ambiente de aula de hoje é um estudo de televisão, onde usarei a tela interativa para anotações, caso sejam necessários. O tema de hoje é o conceito de cultura e suas várias práticas. Cultura é um conceito amplo e diversidade cultural especificamente é um ponto fundamental para a gente avançar, que está no edital, cultura e diversidade cultural. Eu trouxe para vocês alguns conceitos importantes para a gente poder esmiuçar e ter ferramentas para resolver questões que talvez venham na tua prova. Olha só, conceito de cultura, uma construção coletiva que atravessa a esfera material e imaterial no espaço e no tempo. Então, cultura é um conceito amplo que tem várias facetas. Cultura como cultivo, como cuidado, cultura como conhecimento, cultura como relação, cultura como patrimônio histórico, cultura como relação com a natureza. De um modo geral, cultura são todas as relações que os indivíduos em sociedade realizam, produzem e se interrelacionam com o meio. Então, cultura é um conceito amplo. O hip hop é cultura, o funk é cultura, o samba é cultura. Você que fica nos joguinhos eletrônicos também faz parte da cultura cyber. Então, cultura é um conceito muito elástico, né, que merece atenção. E que, é claro, como diz no espaço, no tempo, ele se transforma. Ele não é estático, ele é um processo. Você não nasce com cultura. Enquanto você nasce, você é apenas um objeto, um resultado da biologia. A cultura é um processo que você vai aprendendo no decorrer da tua experiência com o mundo e com as pessoas e com o resto do meio. Tá, segundo conceito, ressignificação cultural. É quando determinado fenômeno cultural sofre uma outra roupagem e adaptação. Quer um exemplo? Vamos trabalhar um exemplo para ver se fica um pouco mais prático. O boi-bumbá. O boi-bumbá é uma ressignificação. O princípio do boi-bumbá é o Bua Meu Boi do Nordeste, que foi ressignificado na região de Parintins, né? E os elementos da floresta, dos povos originários, as crenças, a mitologia, todos esses elementos se agregaram e criaram esse outro fenômeno de manifestação cultural popular. Um outro conceito importante, miscigenação, e inter-relação entre raças, povos e civilizações. O Brasil é um exemplo de miscigenação, né? O Brasil, ele por si só, tem a sua origem com os povos originários, que são os proprietários iniciais dessa terra. Depois vieram os europeus para comandar e escravizar aqui, e vieram a mão de obra escrava afrodescendente. Então, em princípio, nós já nascemos de uma miscigenação. Nós somos um país multicultural, interracial. Então, nós temos essas relações históricas. Se nós somos hoje, nós temos diferenças, temos contradições, essas diferenças, essa diversidade é resultado histórico desses 500 e poucos anos que nós temos de vida. Olha só, primeira questão. Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, promulgados por sua revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa e em sua colonização oprimiu povos e negou suas aspirações e a emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo a sua maneira de camuflar sua barbárie sob esses ideais. Edgar Morin, Le Monde. O texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve, temos alternativas. Reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre as outras culturas,
B. Um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história. C. Argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais. D. Uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e as outras culturas na história. E a letra E. Uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa. Essa questão é muito interessante. Primeiro, quem é Edgar Morin? Edgar Morin é um dos antropólogos contemporâneos de extrema relevância, que propôs uma chamada teoria da complexidade. Né? Segundo ele, o mundo contemporâneo vive em constantes transformações de complexidade onde predominam, né, o poder hegemônico. Por isso ele fala de uma cultura planetária, de uma culturologia planetária, usando um conceito que ele mesmo forjou. E é interessante porque ele vai acabar com esse romantismo de que, a Europa ela é a salvadora da pátria, a Europa é um modelo de processo civilizatório. Não é só isso não. Primeiro que ele amplia o conceito de cultura. Cultura não são só virtudes, também são vícios. Cultura não é só fazer o bem, também é fazer o mal. E não é só coisas belas, mas também são coisas terríveis, como o nazismo, como o fascismo, como o comunismo, que o século XX apresentou como formas de totalitarismo. Então é bom deixar claro isso, porque esse francês ele desmascara essa hipocrisia da imagem da Europa ser um modelo de civilizatório. Não, pelo contrário. Se hoje essas potências são potências, é porque elas escravizaram e exploraram países e continentes como o nosso, por exemplo, né? Então nós somos resultado desse tipo de processo. Então o Edgar Morin ele traz em tona esse tema de cultura. É legal isso, porque ele ultrapassa esses conceitos que eu acabei de abordar no início da aula e traz também todos os defeitos, todas as mazelas, todas as contradições. Tá, a única resposta competente que nós temos é a letra D, uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história. Questão número 2, Unesp 2020. Olha só, a reação diante da alteridade, veja aqui que tem uma observação sobre a palavra alteridade. Tá? Faz parte da própria natureza das sociedades. Em diferentes épocas, sociedades particulares reagiram de forma específicas diante do contato com uma cultura diversa à sua. Um fenômeno, porém, caracteriza todas as sociedades humanas: o estranhamento, que chamamos etnocentrismo, diante de costumes de outros povos, e a avaliação de formas de vida distintas a partir dos elementos da sua própria cultura. Assim, percebemos como o etnocentrismo se relaciona com o conceito de estereótipo. Os estereótipos são uma maneira de, entre aspas, biologizar as características de um grupo, isto é, consideradas como fruto exclusivo da biologia, da anatomia. No interior de nossa sociedade, encontramos uma série de atitudes etnocêntricas e biologicistas. Tá? Aí vem os dois conceitos aqui para o teu glossário: alteridade, característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente de ser outro. 2. Estereótipo, ideia ou convicção classificatória preconcebida sobre alguém ou algo. Vamos às alternativas. Um exemplo de etnocentrismo incorporada a uma política estatal foi o movimento sionista na Palestina, o apartheid na África do Sul, a questão curda na Turquia, primavera árabe na Síria, balcanização na Chechênia. Existem duas maneiras de você abordar esse tipo de situação específica. Uma pelo etnocentrismo. O que quer dizer etnocentrismo, Maxi? Etnia, centrismo, centro. Centro é quando você estabelece a sua etnia, a sua raça como centro de tudo. Então, é uma forma de avaliar a sociedade de maneira hierarquizada, de maneira vertical, onde existe a raça superior, por exemplo, como foi a experiência nazista, os arianos, e existem as outras raças. É quando se separa o mundo, nós e os outros, onde nós somos o centro e os outros
são os outros apenas, são apenas o que sobrou. Então, entendam que no etnocentrismo existe esse predomínio de uma raça, de um povo ser superior ao outro. Repito, de maneira vertical, hierarquizada. Uma outra forma de abordar essa temática é o relativismo, é um conceito chamado relativismo cultural. O corte agora é horizontal, é apenas reconhecer que são culturas diferentes, são etnias diferentes. Então, diante dessa questão aqui, a única resposta competente que nós temos é a letra B, de Bodó, o apartheid na África do Sul. Lembrem o que aconteceu, né? Uma minoria branca controlava a economia, a política, o Estado na África do Sul, diante da maioria, que tinha escolas próprias, ruas próprias, bairros próprios, restaurante próprio, tipo de alimentação própria, específica, tudo separado. E quando Mandela sai da prisão, há um processo de transformação dessa infeliz experiência etnocêntrica que o século XX viu. Na aula de hoje, vimos o conceito de cultura e suas diversas variações, algumas experiências com a experiência histórica, inclusive com a cultura. E isso para a gente é muito importante. Fica atento nas nossas aulas posteriores e até a próxima.